vereadora Estela Balardi. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria de me somar à parabenização ao vereador Aldonei. É muito importante quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente fala de educação ambiental, a gente tem que começar aqui dentro desta casa dando o exemplo. Mas então eu gostaria de iniciar um dos meus últimos grandes expedientes dessa legislatura, desse ano de 2025, falando da importante e potente audiência pública que nós tivemos ontem, realizada pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, aqui nesta casa. Já faço referência e agradecimento à vereadora Rose Frigeiro e à vereadora Andressa Marques, que estiveram presentes na discussão. Foi uma discussão importante acerca da implementação da Lei 13.935, de 2019, que é a lei que trata da atenção psicossocial nas escolas. Ou seja, que a gente tenha o acompanhamento dos profissionais de assistência social e psicólogos na rede básica municipal de ensino. É muito importante nós falarmos dessa lei, porque a gente fala em promoção de ensino e aprendizagem, em qualificação nesse processo. Falar dessa lei é falar em prevenção em relação à questão da saúde mental, mas é também falar em como nós podemos atenuar os impactos das questões sociais que são geradas na nossa sociedade e que impactam diretamente no ensino e na aprendizagem dentro das nossas escolas. Então, a gente discutiu ontem, e dentre os principais encaminhamentos, a gente faz a observação de que quando esta lei foi implementada lá em 2019, de 2019 a 2023, a gente teve a criação de um grupo de trabalho a âmbito federal, que gerou a criação de mais uma lei, a Lei número 14.819, de 2024, que ela fala sobre uma implementação com diretrizes mais claras sobre a atenção psicossocial nas escolas. Então, a sugestão é que para aqui em Caxias do Sul, a gente também tenha a criação de um GT, para que a gente tenha o fortalecimento da implementação dessa lei no nosso município. Atualmente, a gente tem, sim, equipes muito reduzidas e muito aquém da necessidade, que atuam nesse sentido em Caxias do Sul, lotadas dentro da SMED. Aqui a gente tem que, sim, parabenizar as equipes que prestam um trabalho de excelência perante ao desafio e a complexidade que enfrentam, mas para a gente ter uma ideia, é cerca de duas profissionais que atendem 30 escolas, ou seja, cerca de 10 mil estudantes. Então, a gente não pode conceber que no segundo maior município do estado do Rio Grande do Sul, a gente tenha uma profissional de psicologia ou assistência social atendendo 10 mil estudantes. Então, faço o agradecimento também à SMED, que ontem esteve presente na audiência pública. Essa é uma audiência que tratou de uma lei que funciona com a assistência social, com a SMED, com a educação e também com a saúde. E ontem, na audiência pública, infelizmente, nós só tivemos a representação da SMED. Então, aqui eu também deixo aos componentes do governo e ao líder de governo esse pedido, que para as próximas discussões, e para que a gente mantenha o fortalecimento da criação desse grupo de trabalho, a gente tenha a participação da assistência social, e a gente tem a participação da saúde também nessa discussão, porque não é uma discussão prioritária da educação. Uma parte, vereadora. Seu parte, vereadora Andressa. Vereadora Estela, lhe parabenizar pela articulação de ontem, por essa importante discussão para termos os profissionais de serviço social e psicologia na educação, né, nesse caso nas escolas. E ontem eu falei, e realmente eu penso isso, vereadora Estela, que na minha concepção esse debate é o central que nós temos para fazer hoje, na educação, não só em Caxias, mas no nosso país. A gente vê muitos conflitos, muitas questões que acontecem na escola, que acabam sobrecarregando os professores, acabam levando conflitos para as famílias, os estudantes também, muitas vezes, enfim, acabam sem saber o que fazer. Se nós tivermos esses profissionais na escola, tenho certeza que vai ter uma qualificação gigantesca e a nossa educação pública ela vai ganhar muito. Então, hoje, falar de valorização da educação pública é falar
né, da garantia dessa lei e que nós possamos, a proposta que saiu ontem, acho que é extremamente oportuna, um grupo de trabalho para poder tratar desse assunto. E a Priscila, do Conselho Regional de Serviço Social, comentou, nós podemos fazer uma proposta de escalonamento de contratação de profissionais para dentro de alguns anos. A gente sabe que não vai conseguir resolver tudo do dia para a noite, mas nós precisamos prever em Caxias e no orçamento público para que a gente possa ter mais profissionais para fazer um trabalho efetivo, qualificado na nossa cidade. Parabéns mais uma vez pela importante articulação. Muito obrigada, vereadora Andressa. Vereadora Andressa, que é a secretária da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Vereadora Rose, seu à parte. Também quero lhe parabenizar, acho que foram bem importantes as falas das pessoas aqui da mesa, de bastante qualidade, as pessoas também que participaram. Acho que deu para aprofundar esse tema que é, infelizmente, se discute há tanto tempo, né, a implantação dessa lei, que já tem 6 anos e que deixa ainda a desejar, embora, pelo que foi colocado aqui pela Caroline, até aumentou um pouco o número de assistentes sociais, mas falta muito e falta bastante ainda de psicólogos, né? Mas eu acho que esse grupo de trabalho, o presidente da Comissão da Educação não está presente aqui, mas foi sugerido que a Comissão de Educação participasse também, eu faço parte, e eu acho que a Câmara tem que se fazer representar, talvez até com alguma representação da Comissão de Saúde, por causa dessa intersetoriedade que a gente fala tanto, e na Comissão de Assistência Social, que provavelmente a gente está com esse debate e queremos criar aqui na casa, para garantir um debate intersetorial dessa política. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada, vereadora Rose. E exatamente, o debate ele tem que ser intersetorial, ele tem que envolver a educação, ele tem que envolver a assistência, ele tem que envolver a saúde. Essa casa precisa estar comprometida para que fortaleça essa política junto ao Executivo, para que a gente consiga contribuir neste grupo de trabalho que será criado, para a gente efetivar de fato essa medida que é tão importante para a gente dar um salto na qualidade do ensino público da nossa cidade. Agora, o outro assunto que eu quero trazer está relacionado à questão do SAMU. O SAMU é um serviço que ainda é uma criança perto de outros serviços que a gente tem. A gente tem ele existente no município de Caxias do Sul há apenas 21 anos. Mas, mesmo assim, chegando ao ano de 2025, 21 anos depois, a gente tem mais de 1 milhão de atendimentos prestados pelas equipes do SAMU aqui na nossa cidade. É importante também a gente trazer outro dado. Existem equipes do SAMU no Brasil inteiro. De todas essas equipes, apenas 27 têm uma premiação de excelência pelos atendimentos prestados, seguindo diversas regras rigorosas. Dentre essas 27 que Caxias do Sul está, a gente tem as 5 maiores cidades. E Caxias está entre as 5 maiores cidades premiadas pela excelência dos serviços prestados pelo SAMU. Então, é importante, quando a gente fala do SAMU, a gente saber que está falando de um dos 5 melhores SAMUs do Brasil inteiro. Caxias do Sul pode carregar com honra essa marca, pode carregar com honra a certeza de que a gente tem um serviço de excelência sendo prestado à população, que garante todos os dias que a gente salve vidas, garante todos os dias que a gente garante todos os dias que a gente salve vidas. Para a gente entender o funcionamento do SAMU e entrar exatamente na questão que está sendo discutida atualmente, que está permeando, sabemos que há um grupo que está visitando os nossos gabinetes e está nos trazendo essa realidade que foi apresentada a eles. A gente tem que entender que, atualmente, o SAMU recebe 60% de aditivo salarial. Desses 60%, 20% são de insalubridade. Esse valor dos 20% de insalubridade, uma declaração de líder para a bancada do PT.
esses 20% de insalubridade, eles são obrigatórios em lei e recebem também mais 40% de aditivo de função, que é por causa dos trabalhadores estarem disponíveis para trabalhar durante a semana, fim de semana e feriado. Então, a gente tem o aditivo de insalubridade e de função. Com essa proposta da retirada dos 60%, a retirada dos 40% cairia e 20% se manteria pela obrigatoriedade prevista em lei. Porém, aqui a gente já começa a destrinchar o trabalho prestado pelo SAMU. O primeiro que eu quero trazer aqui é a Central de Regulações. É importante a gente saber que a Central de Regulações não atende só o município de Caxias do Sul. Como Caxias do Sul tem um SAMU regionalizado, a Central de Regulações atende 8 municípios. E ela faz toda a organização da logística, de atender o chamado, de atender a urgência daquele chamado, de entender na lista de urgência e prioridade aonde aquele chamado se encaixa e qual é a ambulância mais próxima daquele acidente, daquele ocorrido, daquela situação, para que a ambulância se direcione o mais rápido possível até a vítima. Então, é importantíssima a função da Central de Regulação, que funciona de maneira muito intensa, porque são muitas ligações, há um número elevado de ligações, principalmente levando em consideração que são ligações de 8 municípios. No caso da regulação, no caso da central, eles não recebem os 20% de insalubridade de forma obrigatória. Então, a retirada dos 60% atingiria de forma direcionada à central, que não perderia só os 40%, mas perderia os 60% com essa proposta. Quando a gente fala do SAMU, das ambulâncias, das motos, do transporte de baixa complexidade, a gente sabe, na sua ideia básica, que eles salvam vidas, que eles estão ali presentes quando ocorre um acidente, que eles estão presentes para salvar as pessoas quando elas sofrem de um acidente vascular cerebral, que elas estão presentes para realizar partos na nossa cidade. A gente já viu isso acontecendo em diversos momentos, mas elas também estão presentes para realizar o transporte de transplantes que serão realizados, para cobrir eventos públicos do município de Caxias do Sul, para realizar trabalhos quando a gente tem eventos climáticos extremos, como tempestades, deslizamentos. Então, é uma infinidade de funções que é importantíssima para o funcionamento da nossa saúde. Aqui a gente está falando de um serviço que está lá para atender quando algo muito grave acontece. Mas a gente está falando de um serviço que é muito necessário, porque é um serviço que atende às urgências e que salva vidas todos os dias em Caxias do Sul. E quando a gente fala da retirada do incentivo do aditivo de função, a gente está abrindo a possibilidade de termos uma diminuição grande nas pessoas disponíveis para trabalhar no SAMU. E isso pode, a certo ponto, gerar algo que pode ser muito perigoso e muito grave para o serviço e para a saúde de Caxias do Sul, que é a possibilidade da terceirização do serviço. O que a gente sabe e entende que poderia precarizar e diminuir esses números de excelência. A gente está falando de uma equipe que há praticamente 21 anos são os mesmos que trabalham. Então, é como se houvesse uma sincronia de Beethoven. Todos ali sabem a sua função, todos conhecem os seus colegas, todos conhecem o seu trabalho ali dentro para fazer aquilo funcionar e prestar o atendimento mais rápido e mais qualificado para o paciente que vai ser atendido. Quando a gente abre a possibilidade de terceirização, ou quando a gente faz essa retirada e precariza o serviço, a gente está aumentando a possibilidade de rotatividade. E se a gente entende que essa sincronia da equipe, por ser uma equipe que trabalha junto há muito tempo, é essencial para que o atendimento seja prestado quanto antes e que isso é primordial para o SAMU,
a gente não pode aceitar a rotatividade, porque a rotatividade poderia influenciar diretamente nessa questão da sincronia do serviço, que de fato salva vidas. Outra questão que é importantíssima e que não pode passar despercebida por nós é a função da farmácia 24 horas do SAMU. A farmácia, ela é uma farmácia específica do SAMU. E ontem, conversando com esse grupo de trabalho que está passando nos nossos gabinetes, eles explicaram a seguinte questão. Imaginem que foi recebido um chamado, eles não conseguiram voltar para a central, que fica ali na UPA Central. Eles não conseguiram pegar o medicamento antes de sair, porque não deu tempo de separar. Eles tiveram que ir para fazer o atendimento e logo após vai ir uma moto para fazer a entrega do medicamento. Precisa ter uma confiança e uma ligação na equipe para que a equipe da farmácia faça a separação dos medicamentos, faça a entrega para que a entrega chegue até a ambulância que está prestando socorro. Essa equipe da farmácia também consegue fazer o controle do estoque, consegue fazer o controle da distribuição, consegue saber bem os fluxos de trabalho. Quando a gente tem a possibilidade de passar essa farmácia para dentro da UPA Central, a gente está falando de algo que pode se confundir. Afinal de contas, os medicamentos distribuídos na UPA Central não são distribuídos da mesma forma para as ambulâncias do SAMU. Nós teríamos, então, uma mesma pessoa para distribuir ambos tipos de medicação, para fazer o controle do estoque. Nós teríamos que ter a confiança de que essa pessoa não teria o processo de rotatividade, que aqui a gente não está falando da possibilidade de acontecer no SAMU. A gente está falando que acontece dentro da UPA Central, principalmente na farmácia, que é um dos serviços precarizados, quarteirizados, que a gente tem dentro da UPA. Então, se essa rotatividade é tão grande, como que a equipe do SAMU ia conhecer, vai ter vínculo, vai ter diálogo, vai ter essa construção que já é realizada, que já é feita e que já acontece. Então, é algo muito importante de ser observado. É muito caro para nós esse serviço. Esse serviço, ele precisa ser olhado como um orgulho para a nossa cidade. Nós já fomos em diversos outros fatores a cidade melhor, a mais limpa, a melhor em diversas questões. E somos nessa. E não podemos aceitar que a gente regrida. E se a gente faz a retirada de direitos e a precarização do trabalho, se a gente caminha em direção a isso, e fazer a retirada dos 60% é caminhar em direção à precarização de direitos já conquistado pelos trabalhadores e trabalhadoras do SAMU, a gente está falando na precarização do serviço. Um serviço que é de excelência. E que não precisa ser precarizado, ele precisa ser investido, ele precisa ser olhado com carinho, ele precisa ser olhado com cuidado. E a gente não pode regredir, a gente tem que avançar. Vereadora Rose, seu à parte. Eu só queria colocar, é importante essa fala, mas incluir aí também, porque nesse bojo do SAMU, tá para a retirada desse aditivo, né, que é o estímulo a quem trabalha, porque qual é a vantagem de eu trabalhar sábado, domingo, feriado, Natal, primeiro do ano, de plantão, se eu não tenho nenhum valor a mais? Incluir o Hemocentro e também a central de exames, porque junto com o SAMU são dois serviços que trabalham ali junto, né? E que também estão correndo risco, também estão sendo ameaçados, que a lei engloba também esses trabalhadores. Eu acho que do Hemocentro são 40 e poucos, mais 30 e poucos da central de exame, não recordo agora o número exato, mas não são todos que recebem, mas que também estão nesse bojo de retirada de direitos. Obrigada. Muito obrigada, vereadora Rose, por acrescentar essa questão. Eu acho que é justamente isso. É muito grave essa situação, até porque nós não temos todas as informações necessárias para ter o entendimento correto. Eu entendo que, por um lado, possa parecer que o objetivo não é a terceirização, mas se a gente faz essa retirada de direitos, se a gente tira esse aditivo,
Se a gente tira os 60%, a gente está caminhando nessa direção. Então, é por isso que, junto com o vereador Ramon, com a vereadora Andressa, a gente solicitou a Comissão de Saúde para que a gente tenha uma reunião pública também com a Secretaria, os servidores e servidoras do SAMU, para que a gente possa tratar e entender o que exatamente está sendo proposto, o que exatamente está sendo discutido. Sabemos que o Sindserve, que o grupo de trabalho já tem reunido com a Secretaria, isso é muito importante, mas esse debate precisa ser público, afinal de contas, esse é um serviço importante para todos e todas nós. Muito obrigada. Obrigada.